Bom dia, turma do segundo ano, segunda série de desenvolvimento de sistemas, né? Bom dia a todos, bom dia, professora Araci, novamente. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa unidade curricular ali de inovação tecnológica e empreendedorismo, né? A gente estava conversando, né, pessoal? Vamos esperar na segunda aula, ver se a gente consegue fazer uma atividade lá, de entender como que a IA funciona, né? É uma atividade simples, não tem nada... Quem que entrou aí? Henrique. Bom dia, Henrique, tudo bem? Consegue falar com a gente aí? Responder pela turma? A gente está no aguardo aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre ética, né? Privacidade, responsabilidade no uso de IA. Competências a serem desenvolvidas, pessoal, nesta aula, né? Avaliar criticamente os benefícios, limitações e implicações éticas da IA, tá? Avaliar criticamente as aplicações de IA. Nesta aula, vamos entender os princípios éticos que orientam o uso da IA e perceber questões de privacidade, responsabilidades, né? Como isso influencia, né, as decisões tecnológicas. Só relembrando aqui, na aula anterior, vimos como funcionam os princípios, né, tipos de algoritmos, né, aprendizados de máquina, né, como eles aprendem padrões a partir de dados, né, analisamos aplicações reais, né, entendemos suas limitações. Pessoal, aplicações reais vai ser a atividade que a gente vai fazer, tá? Essa parte aqui como a aula passada a gente teve um probleminha, né, com o tempo. Então, a gente vai analisar uma aplicação real aqui, né, entender como o algoritmo funciona, tá? Isso aqui a gente vai recuperar. Para pensarmos juntos, pessoal, Beatriz participa de um projeto escolar que usa sistemas de IA para recomendar bolsas de estudos com base no perfil dos alunos. Após alguns testes, ela percebe que determinados grupos de estudantes recebem recomendações menos favoráveis, né? Sem explicação clara. Beatriz começa a questionar se o sistema está sendo justo. Então, pessoal, a Beatriz ela já está entendendo ali que o sistema não está dando a resposta correta, né? Está ali selecionando apenas algum grupo, né? Vamos pôr assim, né? Como casos reais que já aconteceram, né? Por aí, né? De apenas alguns grupos serem beneficiados ali pela IA e outros, né? Ficarem à margem ali, né? Por quê, né? Porque no início os dados eles não tinham muito tratamento, tá? As pessoas pegavam os dados ali na internet, ali o chat, né? Às vezes tinha discussões de grupos ali, né? Como a gente, né, tem na nossa sociedade, né? O ser humano, né? Então, o ser humano tem muito conflitos, né? Querendo ou não, nós temos, né? E isso estava sendo transmitido para a IA, né? A IA estava sendo treinada ali de uma forma, né, sem filtro, né? Então, se eu pegasse ali um chat, né, que discrimina determinado grupo, né, não importa, né, qual grupo que é, né? E treinasse a IA com aquilo ali, então ela ia aprender aquele viés ali, né? Ela ia aprender, né, com os erros, não com os erros, né? Ia absorver os erros do ser humano, né? Então, como Beatriz deve agir diante da possibilidade de que o sistema esteja apresentando viés e prejudicando alunos?
Pessoal, alguém quer comentar aí alguma coisa? Como ela deve agir? Isso é tudo muito novo para a gente, né? A gente ainda não ali sabe que a IA ela é treinada ali, né? Com os dados, né? Então, aonde a gente deve trabalhar, né? Para evitar o viés da IA, né? A fonte da IA são os dados, tá? Alguém consegue ver alguma coisa aí? Digitar alguma coisa? A gente tem que ir na fonte, né? Querem falar alguma coisa, pessoal? Deixa eu passar aqui, porque, como é muito novo, vamos ver aqui, ó. Beatriz deve levantar, né, preocupação com a sua equipe e orientar que o sistema seja analisado quanto a possível viés nos dados, né, no uso de treinamento, né. Então, a gente precisa equilibrar os nossos dados ali, tá? A gente não pode jogar só um tipo de dados na IA, senão ela vai pegar aquele viés lá, vai aprender somente aqui com aqueles dados e a gente não vai ter a resposta que a gente quer, né? Ela também pode propor uma revisão de regras, né? Investigar como as decisões estão sendo feitas, sugerir ferramentas e métricas de transparência e equidade no algoritmo. Então, pessoal, a gente tem ali métricas, né? A gente mede quando a gente está treinando a IA, porque como funciona o sistema, né? A gente vai voltar e ver como funciona a IA, o treinamento. A gente tem os dados, certo? Vamos supor uma quantidade assim grande de dados. A gente divide aqui, deixa uma parte do dado reservada ali para testar depois. O que sobra, a gente treina a IA, né? A gente vai dividindo e treina a IA, né? Quando a IA treinou naqueles dados, os dados que sobraram, a gente testa, né? Como a gente sabe o resultado daqueles dados, a gente testa para ver se a IA está respondendo de acordo com os dados. Então, existem também métricas, pessoal. Métricas matemáticas, fórmulas que são aplicadas ali, porém você não vai calcular na mão, nada disso, né? Existem já algoritmos, né? Os programadores, pessoas da IA, vocês, né? No futuro vão trabalhar com isso, vão estar programando. Então, vocês vão estar ali aplicando essas métricas, né? Sabendo se a IA está com viés, né? Quantos por cento a IA está acertando, né? Quantos por cento está errando, né? Análise das consequências. Ao questionar o viés, Beatriz não só promove justiça nas recomendações, como contribui para um ambiente escolar mais ético e consciente. Então, isso tudo, pessoal, tem a ver com ética e consciência, né? A gente não quer uma IA ali para prejudicar, né? Senão vai ser muito prejudicial, aquele serviço, né? Não vai estar sendo muito útil, né? A gente não vai estar sendo muito útil no uso da IA, né? Então, para que usar IA, né? Isso mostra que decisões algorítmicas podem reproduzir desigualdades, né? Se não forem avaliadas criticamente, reforçando a importância da ética e da responsabilidade no uso da IA. O uso crescente da IA traz inúmeros benefícios, né? Mas também desafios éticos. Como garantir que o sistema não discrimine pessoas, respeitem privacidade, tomem decisões transparentes. Ética, privacidade e responsabilidade são pilares fundamentais para o desenvolvimento e uso seguro da IA. Então, pessoal, sempre na ética, né? Sempre na ética, como eu falei, né?
a IA precisa ser útil, né? Então, se a IA não está sendo ética, se ela está gerando viés, né? Isso ali está prejudicando tanto a pessoa que usa a IA, como também a empresa ali, né? A empresa que está provendo aquela IA ali, né? Né? Com o tempo, o usuário vai parar de usar, porque sabe que aquela inteligência artificial ali não está segura, né? Não está servindo, não, o serviço está incompleto, o serviço não está legal, né, pessoal? Então, nós como clientes, a gente percebe isso, né? E tudo que a empresa quer, né, é não perder clientes, né? Ela quer mais, né? Quer mais, né? E a ética, né? A lei, a justiça, né? Ali tá toda a sociedade tá de olho ali naquela empresa lá, né? Então ela precisa manter a ética ali, né? Ela precisa seguir um certo nível de ética, né? Para ela existir ali no mercado, né? Porque sem ética, logicamente, ela vai falir, né? Ninguém vai dar mais crédito àquela organização, né? Conjunto de princípios que orientam decisões tecnológicas justas, seguras e humanizadas, né? Proteção e controle sobre os dados pessoais utilizados para treinar ou alimentar sistemas de IA. Privacidade, né, pessoal? A gente não pode ali estar interferindo na privacidade dos usuários, né? Existem leis hoje em dia, né, que protege ali a privacidade dos usuários, né? LGPD, né, pessoal? Lei de proteção, né? Privacidade dos dados ali, tratamento, né? Tratamento dos dados. Então a empresa ela vai receber ali os dados da pessoa, né? Ela se responsabiliza a não divulgar esses dados sem o consentimento, né, do usuário. Então, o usuário precisa consentir. Quando você acessa um site, né, você já recebe ali uma resposta ali. Temos cookies, né? Esses cookies, eles capturam dados das pessoas, né? Então, os cookies capturam os dados e enviam para a empresa dona do site, né? Então, esses cookies ali, né, eles sabem muito, né, sobre a pessoa, né? Então, a pessoa vai decidir se aceita ou não, né? Ela pode entrar e configurar ali, não quero publicidade, eu não quero esse cookie, né? Somente o essencial, né? Ela tem esse direito, pessoal, ali é um direito. Então, vocês, quando estiverem fazendo sites, né, vocês vão ter essa obrigação, né? Ali é uma obrigação do site, né? Não é porque são bonzinhos que estão colocando ali. Então, existe toda uma lei por trás, né? Então, existe ali, quando você recebe aquele cookie ali, é porque o legislativo lá, na lei da LGPD, determinou que o usuário tem que escolher, né? Então, os seus dados, você tem que ter o direito sobre os seus dados, né? Sobre o que você está compartilhando, né? Responsabilidade de indivíduos e organizações, né, de assumirem e explicarem o impacto das decisões tomadas por sistemas inteligentes. Então, as organizações, elas precisam explicar ali qual o impacto a IA vai causar ali no sistema, né? Porque tudo é muito novo, né, pessoal? Então, como é tudo, tem essa possibilidade, né, de a gente estar aqui vendo essa disciplina de inovação, né? Então, por quê, né? Porque a IA, ela tem esse leque, né? Ela pode ser usada ali tanto para benefícios, né? Como também pode prejudicar, né? Pode ser usada para prejudicar ali uma pessoa, um grupo, né? E isso que a gente não quer, né? Então, as organizações, elas se comprometem ali a explicar como os dados estão sendo tratados, como a tecnologia, né, vai ser utilizada, né? Se ela não vai prejudicar ainda mais, né, as pessoas.
Por que que isso importa, né, pessoal? Olá. Não dá para ver seu nome todo. Você quer falar alguma coisa? É Natanael? Natan, né? Natan. Deseja falar alguma coisa, Natan? Qualquer coisa, se não conseguir falar, coloca no chat aí também, tá? Para a gente interagir aqui, saber o que, é que vocês estão entendendo, né? Tá tudo certinho aí? Estão conseguindo? Ah, tranquilo. Aham. Qualquer coisa pode abrir o microfone, tá? Pode falar se quiser. Tranquilo. Tá bom? Ou se não, né, pode sempre colocar no chat ali, né, tranquilo, para a gente ter essa interação ali. Então, pessoal, como que a IA influencia decisões, né, que afetam vidas humanas, né? Oi, Araci, tudo tranquilo? Aham. Deixa eu ver aqui. Ah, o Luiz, então, né? Luiz. Tudo bem, Luiz? Tranquilo, então. Qualquer coisa, é só colocar no chat. Quiserem abrir um microfone, falar, tá? Aham. Tá bom, então. Tranquilo. Tranquilo, pessoal. Se tiver alguma dúvida, tá? Alguma coisa, né, que o professor fica falando aqui sempre, né? E daí, às vezes, né, pode passar alguma coisa aí. Tá bom, então? Então, pessoal, ali, algoritmos, né? Algoritmos podem produzir e amplificar discriminações, né? Então, a gente já teve histórico aí de IA, né? De a tecnologia, antigamente, né? Que elas começaram ali a, a discriminar, né? Então, elas foram, né, descontinuadas, né? Até a gente chegar no nível que a gente está hoje, né? Tivemos que treinar muita IA ali, né? Dados pessoais, né, como eu falei, precisam ser protegidos, né, porque você tem o direito sobre os seus dados, você tem o direito de dizer o que você quer compartilhar, o que não quer. Por quê, pessoal? Porque as empresas ganham, né? Elas ganham em cima dos dados, né? O usuário tem o direito à transparência e né, explicações, tem que saber, né? O usuário tem que saber para onde está indo os seus dados. Se ele quiser, pode mandar um e-mail para a empresa lá e pedir, ó, quero que apague tudo aí do meu cadastro, não quero mais nada com a empresa, quero sumir da internet, quero que apague tudo. Tem esse direito também, tá, pessoal? Desenvolvedores, né, instituições devem responder por falhas, né? O vazamento de dados ali, vazamento de dados, né, pessoal, é muito perigoso, vazar seus dados bancários ali. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, professor, aqui na sala. A sala, não tivemos experiências negativas. Ainda não tiveram, é isso? Não tiveram experiências negativas com IA? Aham. Que bom, né, pessoal? Que bom. Por quê, pessoal? Porque, né, tá todo mundo trabalhando em cima disso para que a IA não gere, né, mais falhas, mais erros do que, né, do que ajude, né? A IA tem que ajudar a gente, né? E não gerar mais erros. Desenvolvedores, né, como eu falei, né, devem responder por falhas, pessoal. E isso não é só explicar, né? Quando vaza os dados ali, a empresa paga multa milionárias, pessoal. Vai vazar seu dado bancário, né? Imagina, né? Sua senha. O hacker pegou lá, por quê? Porque a empresa que estava utilizando seus dados
não tratou bem seus dados, colocou lá, deixou uma falha, aí o prejuízo foi milionário, né? Isso, pessoal, é usado por muitas pessoas, né? A IA é usada por muitos, né? Então, né, quando a gente coloca ali, por exemplo, a nossa imagem, né, na IA, a IA já, a empresa já tem um dado seu, né? Isso é um dado sensível também, né, pessoal? Pessoal, a IA é essencial, né? É essencial hoje em dia, porque ela agiliza muito o seu dia a dia. Hoje em dia, né, antigamente nós tínhamos poucos dados, né? Então a gente conseguia trabalhar, né, mas também não era tão útil aqueles dados, porque a gente vê que poucos dados você não consegue fazer muita coisa, né? Imagina se a gente vai fazer uma pesquisa, aí uma pesquisa eleitoral, por exemplo. E aí a gente consegue só 10 pessoas responderam. Vai ajudar? Não vai, né? Então, aí quando 1 milhão de pessoas respondem, aí como que a gente vai analisar tudo aquilo ali, né? É melhor para a gente, né? São respostas mais precisas, né? Mas não tem como o ser humano sozinho analisar aquilo ali em tempo hábil, né? Passar quantos meses, né? E daí já mudava. E com a IA, automação de dados, pessoal, fica mais rápido, né? Fica mais rápido a leitura dos dados e ali a tomada de decisão, né? Acho que eu li isso aqui, pessoal, não, né? Sistema de IA, né, como sempre aqui está falando, sempre evitar discriminação, né? Plataformas de contratação analisam perfis, né, de forma imparcial, né? Às vezes vamos colocar ali uma pessoa que ela tem uma deficiência, né? Tem uma deficiência física, né? Só que aquilo lá não vai impactar no trabalho dela, né? Ela pode trabalhar perfeitamente com aquela deficiência física, né? Porém, né, a plataforma ali, se ela não for treinada, né, se ela tiver esse viés, né, às vezes o ser humano olha a pessoa com aquela deficiência, né, alguns acham que a pessoa não é capaz de exercer aquela função, né, mas a gente vê que, né, aquilo lá pode ser apenas um pensamento que a pessoa criou, né, dentro dela, né, ela criou aquele conceito e na realidade, né, não tem nada daquilo, né? E ela pode passar aquele preconceito para a IA, né? Então, às vezes, contratações, né? Tem pessoas que sofrem para conseguir emprego, né? Porque a IA está vendo aquilo lá como um empecilho, né? Para a pessoa. IA usada na saúde, né? Deve priorizar a equidade, né? Pessoal, quando usa IA na saúde, o médico, né, ele deve ir lá e verificar se aquele dado está correto, né? A IA é mais para agilizar o processo do que para decidir, pessoal. Juízes, né, também usam IA, né? Eles usam no escritório, no tribunal, né? Lá na salinha deles. Não eles, né? Eles têm os assessores lá. Uma lei é muito grande, tem muita jurisprudência. Juízes e advogados estão utilizando IA, né? Porém, não é a IA que vai dar a sentença, tá, pessoal? Existem médicos que utilizam IA, tá? A IA também é usada para analisar imagens, né? Analisar imagens de exames, tomografia, cirurgias, pessoal. Cirurgias também. A cirurgia, pessoal, ela é acompanhada pelo médico, tá? Eles não deixam a IA fazer a cirurgia, né? Mas existem hoje equipamentos que os médicos podem fazer a cirurgia à distância. O médico está em um hospital e o paciente em outro,
e ele, através de equipamentos, ele consegue fazer essa cirurgia, tá, pessoal? Isso é bom, pessoal, é bom porque, imagina aí, existe, por exemplo, um médico, só aquele médico sabe fazer aquela cirurgia, né? Então, ele pode o quê? O paciente não precisa viajar até a cidade dele, né? Ele pode ajudar ali um país inteiro, né? De onde ele está, né? Não precisa estar viajando, né? Gastando tempo, né? A cirurgia pode ser mais rápida e acessível, tá, pessoal? Isso, pessoal, cirurgia também, tá? E a IA, ela pode agilizar o exame, né? Diagnóstico. Porque, às vezes, a IA, né? Como ela analisou tanta imagem, né? Ela já sabe, né? O que é aquela doença que está aparecendo ali na imagem, né? Se não é. Porém, o médico, ele precisa também olhar ali, pessoal, ele precisa olhar ali o resultado, tá? E é o médico que vai dizer o resultado, né? Ele vai olhar, né, de acordo com o que a IA passou para ele, ele vai ali decidir, né? Privacidade, né, pessoal? Os aplicativos que usamos, eles coletam ali, né, apenas os dados necessários. Por lei, pessoal, eles não podem coletar dados além disso. Todo dado que é coletado tem que ser explicado para que está sendo coletado aquele dado. Então, pessoal, vocês como desenvolvedores, tem que ter em mente, pessoal, qualquer dado que for coletado, tá? Qualquer dado, futuramente, né, quando tiver uma auditoria, a gente tem que explicar para que a gente está coletando a imagem da pessoa. Por que é necessário, né? Fazer login para segurança. E o usuário precisa concordar, tá? Precisa dar permissão. Então, anote aí, pessoal, LGPD, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, também, né? Quem quiser se aprofundar aí nessa área aí de dados, né? Conhecer essa legislação também, o mercado, ele está precisando muito, tá, pessoal? Precisando muito de quem entende de dados. Desenvolvedores que entendem de dados, tá? Faltam 2 minutos, né, pessoal? No intervalo, quando voltar o intervalo, Araci, se você conseguir aí um laboratório, tá? Só para a gente fazer um testezinho, entender como que a IA funciona. Tranquilo? Se não, eu faço daqui, a gente fica a aula gravada para os alunos fazerem depois, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Para o intervalo aqui. Olá, turma, estamos de volta, né? Para quem não estava em sala, bom dia de novo, tá? Bom dia para todos. Tá tendo uma microfonia aí, não sei se tem algum microfone ligado. Posso estar ali para você, pode ser? Oi, professora. Acho que precisa mutar, né? Professora? Professora Araci? Ela não está me ouvindo. Prontinho. Não sei se eu começo já. Deixa eu ver o que hora que é aqui. 53. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui o slide, né? Pelo jeito aí vocês não conseguiram ainda ter o acesso, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui e depois fazer uma demonstração aqui de um
uma ferramenta, tá? Para a gente usar. Viés algoritmos. Pessoal, estou na dúvida aqui. Eu acho que é melhor a gente começar já com a apresentação, tá? Acho que eu vou começar já com o aplicativo mesmo, para a gente ver o funcionamento, para não ficar muitos slides para frente, tá? Então, quando vocês conseguirem o laboratório, aí a gente volta de novo na atividade. Mas, então, eu vou apresentar primeiro o aplicativo, então, para a gente poder continuar na sequência, não pular nada, né? Nenhuma etapa, né? Para que na frente a gente não fique com dúvida. Deixa eu tentar aqui voltar, então, para o aplicativo lá. Acho que é melhor mesmo. A minha tela ainda não está, né? Então, espera aí. Agora está aparecendo? Tela lá. Duplicar. Só vocês conseguem ver aí esse site aí? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e aumentar para vocês aqui o nome dele. O velho bloquinho de notas, me ajuda muito. Deixa eu ver, já tem umas... Se puderem acessar aí, tá, pessoal? Anotar aí esse endereço aí. É bem esquisitão, né? Bem... Teachable Machine, né? Com Google, né? withgoogle.com, né? Eu escolhi ali, ó, treinar a imagem, mas eu vou entrar do zero aqui para ver como que a gente chegou nessa tela aqui, tá? Então, o site seria até aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Seria até aqui. Deixa eu copiar o URL. Vamos iniciar aqui de volta. Então, pessoal, vocês podem estar criando uma conta aí, né? No Teachable Machine aí do Google. Essa é uma ferramenta que ajuda a gente a treinar ali, parece que ele ajuda a gente a treinar IA, tá? Então, como eu falei, a IA ela recebe os dados e aí ela é treinada, tá? Ela é treinada, como que ela é treinada? Através de algoritmos. Algoritmos feito através de redes neurais. Bom dia. Bom dia. Como que é o seu nome? Felipe. Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Uma dúvida, alguma coisa aí? Só um bom dia mesmo? Então tá, bom dia para você, tá? E se conseguirem acessar ou anotar aí o site, viu, para acessarem depois aí, fazer em casa, quando tiver uma oportunidade, é bom, pessoal. Como eu ia falando ali, né, a inteligência artificial, você treina ela, né? Como que treina, né? Como que ela aprende? Então, pessoal, ela reproduz ali, né, para você ver como que o algoritmo você pode fazer aí um infinito, né? Um infinito. Você pode pensar em alguma coisa e resolver com algoritmo de programação, porque ali tem matemática, né, por trás. Só que a gente não precisa de ser um expert em matemática, né? Ser um matemático, não precisa. O que a gente precisa é entender uma linguagem de programação, entender um pouco de algoritmo, que aí você vai longe. Então, alguém, né, os estudiosos aí, esses caras, né, de academia, de universidade, aí eles descobriram, né, isso não foi também do dia para a noite. Inteligência artificial ele existe já desde a década de 50, tem esses estudos. Naquela época, o processamento do computador, das máquinas, eram muito ruins, né? Não conseguiam rodar ali. Até que um dia a gente alcançou esse processamento através das GPUs ali, porque o pessoal queria jogar, né? Fazer joguinho. Criaram ali um processamento melhor ali para processar jogos, né? Com o tempo a gente foi vendo que esse processamento ele poderia ser usado para outras coisas,
que é a placa de vídeo, né? Placa de vídeo, ali foi evoluindo, se transformou na GPU, processamento, né? Unidade de processamento gráfico, traduzindo, né? Já para o português. Unidade de processamento gráfico, era para processar vídeos. Só que a gente descobriu que o processamento ali era muito bom, né? Poderia ser usado para outras coisas. Foi aí que conseguiram colocar os algoritmos de IA em produção, pessoal. Como eu falei, as máquinas eram fraquinhas, né? A gente conseguiu, né? Colocar esses algoritmos em produção, porque a GPU ajuda no processo da IA, tá? No aprendizado. Aí, o que acontece? Criaram ali um algoritmo que imita o cérebro humano, tá? Imita o cérebro humano. Aqui você tem uma entrada, né? Você vê a informação, entra aqui, só que de acordo com o seu aprendizado, com o que você viveu na vida, né, vai sair alguma coisa, né? Então entra aqui, entra, né, pelos sentidos. Os estudiosos ali né, da neurologia, junto ali com o pessoal da matemática, pessoal da informática, né, foram ali desenvolvendo algoritmos, né, que hoje em dia nós chamamos de redes neurais, né? Conseguiram reproduzir o neurônio do ser humano ali em linguagem de programação, né, pessoal? Transformaram tudo aquilo ali em linguagem de programação. O que acontece? A gente tem várias camadas nas redes neurais e cada uma tem um peso ali, né? Por exemplo, isso é como se fosse o ser humano ali, né? Ah, isso é bom, isso aqui não é. Ah, isso aqui eu dou prioridade, isso aqui não, né? Isso aqui tem prioridade 5, esse tem já prioridade 7. Então, quando entra ali, ela faz todo esse cálculo, né? E vai aprendendo, né? Vai aprendendo. O ser humano, lá no final, analisa tudo. Ah, está errado, então eu vou corrigir. E a rede neural grava aquilo ali na memória, né? Na memória do computador. Isso, pessoal, a gente vai ver aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no meu chat aqui. Também estou logado aqui no smartphone. É porque ele apareceu uma telinha para mim aqui, deixa eu continuar. Tá. Então, pessoal, vamos lá, né? Aqui, ó, você vai logar, né? Eu acho que não precisa nem logar, né? Você vai entrar aqui, ó, Get Start, né? Iniciar, ó. Você vai iniciar. Quando você iniciar, né, ele vai pedir ali se você quer fazer um projeto de áudio, né? Ou captar uma posição, né, de uma pessoa, ou fazer ali aqui o de imagem, né? Que é o primeiro aqui, ó. Então a gente vai no de imagem aqui. Aí ele está pedindo imagem, né? Vamos na padrão aqui, ó, standard. Né? Porque essa outra aqui muda aqui a resolução, tá? Vamos nessa resolução aqui, ó. O que acontece aqui? Ele me dá ali duas classes, né? Eu posso incluir mais classes aqui, né? Mas vamos trabalhar com duas, tá, pessoal? Deletar. Vamos trabalhar com duas. E o que aí vai acontecer? A gente vai classificar imagens aqui, ó. A gente vai jogar imagens aqui. Eu baixei para vocês imagens de carro, tá? E imagem de motos, né? Depois, se sobrar tempo, a gente vai ver também eu ainda não testei, né? Vamos fazer com vocês ao vivo ali de reconhecimento facial, né? Mas vamos aqui no de carro aqui, ó. Posso vir aqui, mudar para carro, certo? Venho na outra classe e mudo para motos. Ok. Aí ele pede se eu quero usar o webcam ou se eu quero fazer o upload. Vou fazer o upload, como eu já baixei, eu venho aqui no upload. Portar a imagem do driver? Não, de baixo não. Portar aqui da máquina, file. Seu arquivo, ó. Portar do seu arquivo, ok. Aqui estão as imagens, né, de teste. Eu baixei aqui, ó, carros, certo? Carros. Vou em todas as imagens que eu tenho de carro que eu baixei, para a gente testar, seleciono todas elas. Só aqui está pouco, tá? Aqui é só um exemplo. Quando você for usar na realidade, né,
O máximo de imagem que você puder colocar ali daquele objeto, melhor, tá? Então, ó, até aqui é um processo manual, né? Para treinar IA, né? Quem faz isso, né? Os programadores que trabalham com IA ali por trás, né? Também pessoas contratadas que vão classificar aquela imagem. Então, a gente está ensinando para a IA, né? Que ali vai ser carro, né? Então, a gente coloca aqui, ó. Deixa ele fazer lá o upload, né? Vamos ver. Pronto, tá aí as imagens de carro, a gente já enviou, né? Vamos enviar a imagem de moto. Enviar a imagem de moto. Aqui, vamos na moto aqui. Selecionar todas. Vou enviar aqui, ó. Então, pessoal, quando a gente joga uma imagem lá na IA, que ela diz o que é, né? É porque ela já passou por esse processo, tá? Quem faz esse processo, né? A empresa ali que cria a IA vai treinar ela, né? Esse treinamento, ele não é tão simples assim como a gente está vendo aqui. Ele demora ali, às vezes, vários dias. Mas isso aqui você pode usar no seu aplicativo, tá? Você quer fazer um aplicativo ali de treinar, um aplicativo que você quer treinar a IA, né? Para ela dizer ali qual imagem é aquela, né? Para o usuário. Então, aqui, ó, a gente vai no processo de treinar. Então, aqui, de fato, a gente está treinando uma IA, tá, pessoal? É uma IA, isso aqui é uma IA, é uma inteligência artificial. É pouquinha, mas é uma IA, e é uma IA de aprendizado, né? A gente pode usar também em aplicativos, né? Dependendo do treinamento que a gente fizer. Começar aqui, ó, ela já está aprendendo o algoritmo, as redes neurais, estão aprendendo ali, ó. Finalizou o aprendizado e a gente já pode testar aqui, ó. Webcam não, eu vou enviar a imagem, tá? Vou enviar uma imagem. Então, selecionar a imagem da máquina. Como essas imagens eu enviei, eu não posso enviar mais, né, pessoal? Essas imagens aqui, elas já tem lá, né? Então, eu ia enviar, a IA já sabe, né? Não, aquele lá é uma moto, né? Porque ela tem a imagem. Então, a gente vai pegar uma imagem, como eu falei, a gente separa os dados de testes, tá? Então, a gente vai aqui em moto, deixa eu ver onde eu coloquei o teste aqui, testar, né? Coloquei separado aqui, testar, tá? Deixa eu aumentar aqui. Aqui não aumenta. Ícones extra grande. Tá vendo aí, pessoal? Vou pegar essa moto aqui, ó. Vamos ver se ela vai dizer se é moto ou carro agora, né? Olha lá. E como ela classificou ali, ó, que é 100%, né? Tem certeza ali que isso aqui é uma moto, tá? Vamos jogar aqui uma de carros, por exemplo, ó. Classificou lá como carro. Entendeu? Então, é assim que a IA é treinada, né? Você envia os dados ali e ela te dá ali um resultado, né? Com base no treino dela, né? Ela treinou aquilo ali, né? Ela aprendeu, né? Nós treinamos. E como que ela aprendeu, né? Ela pega cada pixel daquele, né? Sabe onde colocar, né, pessoal? Deixa eu iniciar uma outra aqui, para a gente fazer um teste do zero aqui, tá? Esse eu não testei, vamos ver ao vivo, né? Vamos ver ao vivo se vai dar certo. Imagem padrão. Tentar fazer aqui reconhecimento facial, né? Vamos ver aqui, fazer um upload, de reconhecer pessoas. Aqui o rosto. Eu pedi para criar aqui, pessoal, essas imagens eu também criei com IA, tá? Pessoa 1. Pessoa 1 foi tudo criado com IA. Isso aqui vai ser o teste. Treino, tá? Então, isso aqui também foi criado com IA. Criei para a gente fazer o nosso teste aqui, ó. Então, tem essa pessoa aqui, né? Pessoa 1. Deixa eu só abrir aqui e aumentar. Então, tem um pouquinho mais, pessoal, mas o bom que eu falei é quanto mais dados você tiver, melhor, tá? Vamos selecionar essa pessoa.
Eu quero ver no final se ela vai conseguir reconhecer, né, quem é a pessoa, né? Confesso que eu ainda não fiz, não testei, tá, pessoal? Vamos ver se a IA vai fazer isso. Vou colocar aqui, ó, pessoa 1. Pessoa 1, vamos dar um nome, né? Vamos dar um nome, fica melhor, né? Chamar de Ana. Né? Vamos ver se ele vai reconhecer a Ana. Vamos enviar aqui uma outra aqui, ó. Pessoa 1. Aqui é o teste da outra pessoa. E aqui é o treino, tá? Pessoa 2. Pessoa 2, treino, para treinar IA. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. A imagem está muito pequena. Ó. Isso aqui também eu criei com IA, né? Para não pegar imagem de ninguém aí. A aula vai ficar gravada, então tá livre aí para a gente usar, né? Imagens nossas. Então, com a imagem lá, né? Vamos treinar aqui, né? Deixa eu colocar o nome aqui, sei lá, Clara, né? Clara. Vamos treinar aqui a IA. Tá treinando lá, finalizou, né, pessoal? Com pouquinho dados, né? Quando eu falo por aí, quando vai treinar nas empresas, às vezes demora dias, até meses, né? Às vezes você treina e continua treinando ainda. Aí coloca aqui, ó. Vamos enviar um arquivo agora, tá? Aqui. Pessoa 2, né? Vamos testar aqui se ele vai reconhecer a pessoa 2, tá? Pessoa 2. Agora o teste, ó. Veja que eu pedi para criar a pessoa só o rosto. Não vai aparecer o cabelo, ó. Tentar criar só o rosto. Vamos ver se... Aqui é a Clara, né? Vamos ver se vai reconhecer se é a Clara mesmo. Ó. Então ele viu lá, ó, que ali 23% é Ana, né? Mas veja que ele acertou ali a maioria, tá, pessoal? Ele acertou ali que aqui é a Clara, né? Deixa eu conseguir baixar aqui no baixa, deixa eu ver. É. Vocês conseguem ver aí, pessoal, aí embaixo aí, como que tá, ó? 77% a Clara, né? Vamos tentar enviar a Ana agora para ver se, o que ele vai falar para a gente aqui. Rostos. Aqui. Pessoa 1. Agora a pessoa 1 é a Ana, né? Vamos ver aqui a foto de teste que eu tirei da Ana para a gente... Ó, tá vendo lá? Mesmo jeito, mesma blusa, né? Pedi lá no prompt para criar igual, mudar só o rosto. Então aqui é a Ana, né? Vamos ver se... E olha lá, pessoal, né? A inteligência artificial ali diz que ali é a probabilidade maior de ser a Ana, né? Então, pessoal, quando vocês tiverem, por exemplo, fazendo um aplicativo ali de reconhecimento facial, né? É assim que vocês fazem, né? Já pega quanto mais foto da pessoa tiver, melhor, né? Claro que hoje em dia tem umas câmeras, né, que conseguem, só com uma foto eles já conseguem identificar. Aí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, pessoal, exportar modelo, tá? Vocês podem usar isso aí no aplicativo, né? Você já vai ter sua IA ali, ó. Consegue ver o código aqui? O código está em JavaScript, TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca de IA, tá? É um pessoal aí do Google criou essa TensorFlow aí. E hoje em dia ela é pública, tá, pessoal? Quando a biblioteca é pública, é porque tem vários programadores por trás ali ajudando, voluntários, tá, pessoal? Por isso que ela fica pública ali. Você pode fazer o download aqui, ó, copiar o seu código aqui. Ver se eu consigo ver no VS Code aqui. Eu tenho a IDE aqui, ó, deixa eu abrir aqui.
colocar aqui A.js, que era JavaScript, né? Não sei se vocês ainda estão familiarizados ainda já com a linguagem de programação, pessoal, mas vamos ver aqui, ó. Criar, salvar aqui, só para a gente ver o código. JS, aqui, JS, JavaScript. Deixa eu ver se eu consigo abrir um melhor aqui. Aqui, ó. Isso aqui está melhor, tá, pessoal? Mas era o teste que eu fiz anterior dos carros e motos, tá? Os carros e das motos. Então, futuramente, pessoal, quando vocês estiverem programando, vocês podem usar essa ferramenta, podem começar a usar aí, né? Quem já sabe programar alguma coisa, já pode começar ali usando e tentar colocar no seu código aí, tá? E fazer um aplicativo, né? Você pode fazer um aplicativo para reconhecer imagens ali. Você pode usar para em aparelhos, às vezes, né? Você pode usar em aparelhos na sua casa, você coloca uma câmerazinha ali, né? Já vai chegar o morador, mostra a face, vai saber, né? Ah, essa pessoa é a Ana, né? Então, está liberado o acesso, é Clara. Ah, essa eu não conheço, então não conheci, então não vou abrir o portão automático, né? Então, pessoal, quando vocês estiverem no laboratório, né? Tentem baixar aí, baixem imagens, por exemplo, de frutas, né? Frutas, maçã, pera, né? Banana. Tentem ali brincar aqui com a IA e ver ali o código que ela gera ali, tá? Você pode baixar e implementar, fazer uma aplicação real com isso aqui, tá, pessoal? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal, por enquanto. Vamos voltar lá no slide para a gente dar continuidade. Tomar uma água aqui que já está... garganta seca já. Podemos voltar no slide, né? Só ver aqui qual o slide. Então, a gente viu sobre a ética, né? Esse aqui foi o primeiro da prática da IA. Está aparecendo ainda? Isso aqui foi sobre a ética. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui foi o último que a gente viu, né, pessoal? Ali da LGPD, né? Os usuários ali podem controlar, né? Eles precisam dar permissão, né? Isso é de lei, é na lei que está escrito isso, né? É interessante que só o Brasil e a União Europeia têm essa lei, né? Mas empresas que querem trabalhar no Brasil, elas de fora, né? Empresas tanto brasileiras ou de fora, elas precisam seguir a legislação brasileira, né? Seguir a LGPD. Vou trocar aqui, tá? Só ver aqui. Vou deixar esse... Peraí, deixa eu... continuar com esse aí, a gente troca já daqui a pouco. Não é esse? Mas ficou tá diferente a telinha para mim, mas eu acho que vocês estão vendo aí, né, pessoal? Aqui. Colocou alguma coisa ali. Clica na minha fotinha, por favor. Isso. Acho que você clicar nela só, eu acho. Aí.
Então, a gente viu tudo isso aqui, né, pessoal? Entendeu? Os princípios ali da ética. A gente estava aqui, ó. Responsabilidade, né? Desenvolvedores, né, ali explicam como o algoritmo decide, né? Quando você fizer um algoritmo de IA ali, né, precisa ter uma auditoria, precisa explicar como que aquele código está funcionando, como que ele decide, tanto para saber se ele não está com viés, né? Viés seria ali ele ter um aprendizado ali errado, né? Ele vai sempre naquela resposta ali, né? Ele não consegue dar uma outra resposta. Então, diz que está enviesado ali o algoritmo. Né? As empresas corrigem as falhas e os erros quando ocorrerem. E o usuário, né, consciente, né, questionam as práticas suspeitas. Porque você não pode deixar ali a empresa fazer mau uso da IA, né? Você tem que também ser um fiscal ali. Uma atividade, né, pessoal? Atividade de fixação do conteúdo estudado. O que significa responsabilidade no uso da IA, pessoal? Eduardo falou um sim ali. Deixa eu... Essa foi da pergunta anterior, né, Eduardo? Obrigado, tá? O que significa responsabilidade, né, pessoal, no uso da IA, né? Esconder, né? Como o sistema toma decisões, né? Será que a gente tem que esconder, né? A empresa tem que esconder da sociedade, dos usuários ali? Usar a IA sem considerar os impactos sociais. Será que seria isso? Ali, né? Letra C, né? Eduardo Gabriel, letra C. Assumir e explicar consequências das decisões algorítmicas. Isso, então, né, Eduardo? A outra ali, né, seria criar sistemas sem supervisão humana, né? A gente viu que não, né? Até existem sistemas sem supervisão humana, até existem. Mas a IA, né, o uso da IA tem que ter a supervisão humana, né? Existem o aprendizado supervisionado e o não supervisionado, né? Mas quando a gente se trata de resultado, né, o ser humano tem que estar lá para saber o resultado, né? Então, aqui, entre as questões aqui, né, a melhor ali é explicar, né? Explicar como as decisões são tomadas, como que o algoritmo funciona, né? Será que eu estou dando muito peso para um grupo e pouco peso para o outro, né? Como que está esse algoritmo, né? Tem que estar igual ali, né? Para na hora da decisão decidir certo, né? Não decidir pelo viés, né? Não decidir por um que está recebendo um peso maior ali indevidamente. Então seria isso aí, né, pessoal? Letra C. Vamos ver aqui um caso mais prático. Vamos ver o caso da Beatriz, né? Beatriz participa de um projeto escolar que utiliza o sistema de inteligência artificial para recomendar bolsas, que foi o que a gente viu, né? E essas bolsas, né, estavam ali indo indevidamente, né? Não estavam sendo justos, né? Estavam indo com viés ali para o usuário final, né? Alguns recebiam ali propostas ruins, né? Após alguns testes, ela percebe que determinados grupos, né, recebem recomendações menos favoráveis, né? Foi isso que a gente viu, né? Quem é o responsável, né? A gente viu que é a empresa, né, que criou o algoritmo, né? Ela é responsável por isso, né? Pessoal aqui tem uma atividade, né? Realizem atividades em dupla, registre ali a resposta no seu caderno, ao final, né? Analise a situação apresentada e a resposta. O sistema respeita a liberdade e a autonomia dos estudantes. Será que esse sistema que ela criou respeitava ali a liberdade e a autonomia? Há indícios de injustiça ou discriminação
né, na forma como as decisões são tomadas. Beatriz deve aceitar o resultado do sistema sem questioná-lo, né? Por quê, né? Então, são perguntas ali com respostas, né, já óbvias, né? Respostas que a gente já entendeu aqui, né, pessoal? Para analisar eticamente, né? Para responder no seu caderno, né? Analisar eticamente o caso, considere os seguintes princípios. Pessoal, vocês conseguiram pegar aqui as perguntas? Puderem fazer um texto no final, né? Enviar aí no professor. Conseguiram anotar tudo? Dar um print, tirar uma foto. Vou passar para... Verdade, né? Ela deve questionar. Então, pessoal, vocês anotem, né? Anotem que aí, depois escreva um texto aí, uma redaçãozinha aí de algumas linhas aí, respondendo essas questões, tá? No próximo slide aqui, eu vou passar aqui para a gente ver como que a gente vai fazer esse texto, né? Então, a gente, né, vai seguir esses princípios, pessoal. Liberdade, né? Liberdade, os estudantes têm a liberdade ali de questionar a decisão do sistema, né? Autonomia, né? Possibilidade de escolher, né? De escolha ou revisão das recomendações. Alguém assume e explica os impactos das decisões da IA, né? Quem deve explicar, né? A gente viu ali na lei, né? A gente viu que tinha a lei ali, quem que são os responsáveis pelos dados ali. Explique com suas palavras, pessoal, qual o princípio ético está sendo desrespeitado, né? E justifique. Então, pessoal, sistemas de inteligência artificial não são neutros. Eles refletem os dados, né? A gente precisa ter os dados, né? Vocês viram ali que a gente jogou os dados ali para reconhecer a face da pessoa e ele entendeu ali com uma porcentagem ali, né? Deu a resposta ali. Aquilo lá são feitos através de métricas, pessoal. Ali existe também um cálculo, né? Que a IA tem tanto por cento de certeza que é a Ana, ou tantos por cento de certeza que é a Clara, né? Você deve ter isso aí, né? A minha IA, ela está acertando 70%, né? 70% eu posso garantir que ela está acertando ali, né? Então, as escolhas humanas, né? E valores sociais, isso que estão nos dados, a IA também vai reproduzir, tá, pessoal? Então, precisa de um filtro, precisa que esteja sempre o humano lá filtrando, né? Para saber quais dados ele está passando ali para a IA. Com o uso ético da IA, né? Como que o uso ético da IA contribui para a formação dos sujeitos, né? Éticos, né? De sujeitos éticos, capazes de valorizar a justiça, a autonomia, a liberdade de decisão e a responsabilidade social. Tá, pessoal? Vocês puderem fazer um texto sobre todos. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ó. Então, começa aqui, tá? Que é o caso dela, né? Explicar o caso, o que está acontecendo. Se quiser, professora, eu passo aí o slide, tá? Para depois a turma poder ver aí. A turma poder ver e escrever um texto sobre esse assunto. Tá bom, professora Iraci?
Então, aqui, né, pessoal, realizar atividade pode ser em dupla. Espero que vocês já tenham copiado isso aí. Estou passando aqui só para reverem, né? Ó. Analisar eticamente, né? Isso aqui que vocês vão responder no caderno, né? Falar sobre a liberdade ali dos dados, né? Você tem a sua liberdade de escolher se os dados vão ser compartilhados ou não, né? Como eles vão ser tratados. Autonomia, né? Você ter a possibilidade de escolher, né? Ou fazer uma revisão, né? Das recomendações, né? Às vezes você está vindo recomendações para você que você... mas o algoritmo de vocês está errado aí, né? Não deveria vir para mim, né? Você pode ali mesmo você tem a opção ali, né? Às vezes você está na sua rede social ali, tem os 3 pontinhos ali, e ali tem denunciar, ou ali tem, por exemplo, não gostei, né? Então você clica, já está dando ali uma recomendação, né? Para que mude aquilo ali para você. Né? Então, quem assume, né, a rede social ali, por exemplo, né, ela vai assumir, né, pelos impactos das decisões que estão sendo tomadas ali, né? E, pessoal, está aí a pergunta principal, né? Explicar com suas palavras qual princípio ético está sendo desrespeitado, né? Então, temos todos eles aqui já no próximo slide, tá? Justiça, autonomia, liberdade de decisão, né? Responsabilidade social. Essa outra prática aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente vai ficar só com essa prática, tá, pessoal? Só com essa atividade aí do texto. Eu estou dando uma olhada aqui nesse último... Olhei aqui, mas para não ficar muita coisa, né? Se vocês puderem rever a aula, né? Rever todos esses princípios, né? Deixa eu voltar aqui no slide. Essa outra prática a gente vai deixar para depois. Né? Justiça, autonomia, liberdade de decisão, responsabilidade social. Entraria aí também, né? Responsabilidade, liberdade, né? Quando falo em liberdade de personalidade, né? Então, anotem aí mais um. Então, pessoal, acho que já está no final da aula, né? Se alguém quiser deixar algum comentário, alguém falou ali. Ela deve questionar, né? Aquela pergunta lá, aqui, orientando a turma. Tá bom. Uhum. Francisco Gabriel, poderia passar o link. Tá? Eu vou passar para a professora Iraci, tá, pessoal? Eu estou com a boca seca já aqui, dá licença. Eu vou passar o link para a professora Iraci, tá? Passar um texto, alguma coisa aí para vocês estudarem, tá bom? Pode ser? Já vou me despedindo, tá, pessoal? Que a gente já está, assim, no limite. E aí eu envio um material para você passar para ele, tá bom, Iraci? Professora. Obrigado, viu? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até a próxima aula aí.